Entendendo a Bíblia em boa companhia e aos efeitos do pecado. Defeitos que o pecado colocou em todo ser humano, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É o que diz Romanos capítulo 3, verso 23. Todos nós, como pecadores, nos afastamos de Deus, como Adão lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, feito à imagem e semelhança de Deus, do pó da terra, se distanciaram de Deus, pecando, desobedecendo o comando de Deus. Pecado, portanto, é a desobediência a Deus, é aquilo que nos afasta de Deus. E então o homem se viu nu, é o que está escrito lá em Gênesis, ele se viu nu. E então se esconde no paraíso. Foi preciso uma atitude de Deus para resgatar o homem. Jesus Cristo passeando pelo jardim como era do seu costume, nada mudou. Na viração do dia lá estava ele a procurar: Adão, onde estás? E então Adão aparece entre meio às folhagens. Adão e Eva se apresentam. Nos escondemos porque estávamos nus. Quem te disse que estavam nus? A acusação veio diretamente de Satanás, aquele sedutor que seduz para o pecado, para a desobediência, aquele que quer fazer do homem pó da terra mais que a sua imagem. Ele quer distorcer a imagem do próprio Deus que foi feita em nós e colocar estampada a porcaria da sua cara na nossa vida. Então, ele quer destituir a imagem e semelhança de Deus e fazer de nós a pilheira do universo, a gozação da imagem de Deus jogada nos becos, nas esquinas, na drogadição, caídos, bêbados, prostrados diante de qualquer pecado, de qualquer atrativo, de um clique que Satanás faz na vida da pessoa, ela logo se prostra e se põe ao serviço do inimigo de Deus. Ele então se clama diante do universo e tira o maior bagunça da vida de Deus. Ele pega a obra-prima da criação de Deus, pois Deus tinha feito toda a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra, colocou na terra um jardim e nele tudo o que havia de bom para o homem. Mas o homem se escondia de Deus porque havia pecado. Sim, é o pecado que faz separação entre mim e vós. Tema da lição da escola sabatina, Isaías, consolo para o povo de Deus. Os efeitos do pecado estão registrados por Isaías como um grande alerta diretamente de Deus. Ele, como profeta, nos trouxe o maravilhoso capítulo 59 de Isaías. Aqui nós vemos como o homem, se afastando de Deus, acaba reclamando justamente da falta de Deus na sua vida. Antes de avançarmos, você está assistindo Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Não perca também 5 minutos, vem e entende, que foi agora há pouco o resumo desta programação. Diariamente esses programas alcançam o teu coração, para que você possa curtir, compartilhar a mensagem de Deus, seguir a nossa programação. Então, vamos orar para que nossa programação tenha realmente a imagem de Deus nas nossas palavras. Senhor Deus, nós te agradecemos muito as bênçãos que tem nos dado. São muitas e pedimos agora mais uma, que o teu Santo Espírito, Senhor Deus, Santo Espírito, ilumine essa programação. Faz com que a nossa mente esteja ávida e apta para compreender os teus ensinos e assim sejamos mais semelhantes a ti. Guarda-nos do mal e abençoa todos que estão participando para que eles sejam luz para o mundo em nome de Jesus. Amém. A luz para o mundo não vem de maus desejos. Os maus desejos estavam registrados lá em Isaías 58:3. Estudamos essa semana passada sobre esse tema. O que dizia lá? O povo havia perguntado a Deus: por que jejuamos se tu nem notas? E por que nos humilhamos se tu nem levas em conta isso? O que eles queriam com o jejum e com a humilhação? Fazer de Deus um capacho, um mandalete, um amuleto do qual eles poderiam esfregar a lâmpada e dali sair um gênio que lhe desse os seus desejos satisfeitos. Queriam reduzir Deus a um capricho. Então, passamos a orar contra os nossos inimigos. Passamos a pedir para nós em detrimento de outros.
a questão do egoísmo cresceu muito a ponto de que nós nos quisemos ser semelhantes a Deus. Quisemos usar Deus, fazer de Deus uma imagem. Quisemos ser semelhantes a Deus com o poder dele, usurpar o poder dele para fazer o que parece mal aos olhos do Senhor. Nós estamos sendo chamados para sermos luz que reflete a luz de Deus. É como a lua que reflete a luz do sol. Você e eu estamos no mundo para que as pessoas deem glórias, glorifiquem o nome de Deus pela nossa existência, pelos nossos atos de amor, de socorro e de amparo e de caridade. Não é esse o jejum que eu pedi? Que socorram as viúvas, que desatem as correias que prendem os empregados, os pobres, os necessitados, os escravizados? Então vem ali a continuação de Isaías na advertência, onde ele diz assim: tu nem levas em conta isso. Por outro lado, Isaías 59:1 sugere outra pergunta, algo como: por que imploramos e a mão do Senhor não nos salve, mas ele não o faz? A mão do Senhor não nos salva, nós estamos pedindo salvação do pecado, de tudo. Ele não salva. Por que que nossas orações não são ouvidas? Estão aí na televisão, nos templos, os falsos profetas, os falsos pregadores que pagam por milagres encomendados a artistas. Eles simulam estar recebendo curas, estão recebendo, na verdade, dinheiro para enganar as pessoas. Jesus já tinha dito: virão em meu nome falsos profetas e farão enganar a muitos, fazendo até cair fogo dos céus. Mas pelos seus frutos os conhecereis. O fruto tem que ser aquele que não é da aparência, diz a palavra de Deus. Não, o apóstolo Paulo fala da eficácia do bem. Muitos farão o bem, mas aparentarão fazer o bem, mas sem a eficácia. São as ONGs que recebem fortunas e distribuem migalhas, roubando. Não todas, é claro. Algumas estão usurpando da fé pública. Algumas religiões também o fazem. Muitos clamam em nome do Senhor e pedem que sejam auxiliados nas suas obras. Pregam curas e não as veem, precisam pagar por elas. Pregam curas e não curam a si mesmos. Não curam agora diante da calamidade, antes se escondem. Por que as nossas orações, as minhas, não são ouvidas, as nossas não são ouvidas? Bem, nós temos a resposta aqui em Isaías, capítulo 59 mesmo. Veja, verso 1. Vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês de seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. Eu disse agora há pouco, nos 5 minutos bem, entende? Que nós seguimos os nossos próprios caprichos, seguimos orando a Deus, mas de costas para Ele. Não seguimos a luz que Ele nos traz, a orientação que Ele nos dá, a pregação que Ele traz, a sua palavra, os seus mandamentos. A esses não queremos, mas queremos que Deus venha no rastro atrás de nós, como um raio a iluminar o meu caminho. Mas o meu caminho tem que ser o caminho de Deus, o caminho do Senhor. Eu não posso sonhar de que Deus vá atrás de mim. Ele é maior, ele é antecessor, ele é primaz. Eu é que sigo. Não julgará o homem a Deus? Não, nós temos que seguir os ensinamentos de Deus. Então, indo de costas, afrontamos a Deus. Estamos reclamando que Ele não nos ouve, que jejuamos, que fazemos coisas de aparências para o mundo, mas estamos pedindo a vitória sobre inimigos, pedindo coisas banais, futilezas, riquezas para nós mesmos e não para o Evangelho. Isso desagrada a palavra de Deus, esclarece que Deus não se agrada disso. Veja, no verso 3 de Isaías 59, pois as suas mãos estão manchadas de sangue, os seus dedos de culpa, os seus lábios falam mentiras, essa língua murmura palavras ímpias. Palavras ímpias. As pessoas estão brincando, falando o nome do Senhor teu Deus em vão, violando, portanto, o mandamento. São palavras ímpias. Falar futilidades, jogar conversa fora, fazendo piadinhas impuras, seguindo pensamentos impuros. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra, tecem teias de aranha. Tudo que fazem é venenoso, com segundas intenções, com uma intenção de usurpar o poder de Deus para poder conduzir-se diante da admiração dos homens.
Pois, no verso 7, seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam seus caminhos. Ruína é o caminho dos homens. Não conhece o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformam em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Os homens clamam, paz, paz. E Deus diz que quando todos clamarem a paz e segurança, virá repentina destruição. Porque a paz que os homens pregam, na verdade, é a submissão, a sujeição, a ostentação, a opressão. Nós precisamos estar livres em Jesus, pela graça de Jesus. Assim o verso 11 diz, todos nós urramos como ursos, gemendo como pombas, procuramos justiça e nada, buscamos livremente, mas está longe. Nós estamos buscando, e logo no começo aqui do verso 1, Jesus já disse que nós estamos parecendo um povo que quer se aproximar da justiça de Deus. Isso nos lembra Isaías 58, verso 9. Veja só, aí sim você clamará e ele responderá, você gritará por socorro e ele dirá, aqui estou. Mas aqui nós estamos falando que estamos pedindo o socorro de Deus para nós, para nossas avarezas, para as nossas vaidades. Em Isaías 58 está falando sobre o verdadeiro jejum. Não fique aparentando triste, ostentando diante dos outros a sua justiça. Confie na justiça de Deus e na graça de Jesus. Ele vai preencher o nosso coração com alegria ao fazermos um jejum verdadeiro, dando atenção aos oprimidos, aos presos pelo pecado e por Satanás, e aos presos e oprimidos pelos homens dominados pela vaidade, pela ganância desse mundo. Então, nós pedimos decisões justas, diz aqui Isaías 58, verso 3. Nós procuramos o parecer de Deus, jejuamos, oramos e Deus não ouve. Por quê? Porque fazemos tudo isso para a vanglória própria. E Isaías 59 diz que ele, no verso 12, sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti. Então por que Deus não está ouvindo e a voz dele parece estar longe? Porque pedimos contra a vontade do Pai, pedimos com intenção pecaminosa, com o eu em primeiro lugar. E o verso 12 diz 59, sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. A nossa transgressão é a nossa, é a minha transgressão. As nossas estão sempre conosco e reconhecemos as nossas iniquidades. E o verso 15, não se acha verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Não é isso que vai acontecer nos últimos tempos? Aqueles que professam a fé de Jesus serão perseguidos e mortos. Foi o que Jesus disse que aconteceria, o que aconteceu com ele, com Paulo, com os discípulos de Jesus. Foram perseguidos, foram mortos. Calaram os profetas, a voz de Deus foi silenciada com pedras, com paus, com serrotes cerrando Isaías ao meio. Tudo isso foram obras dos homens maus contra a voz de Deus que clama. Então, usou, verso 17 do capítulo 59, usou a justiça como couraça, pôs na sua cabeça o capacete da salvação e vestiu-se da vingança, envolveu-se com zelo numa capa, conforme o que fizeram, lhes retribuirá. É a ira de Deus contra os homens maus, que usam ainda do seu nome, ousam usar do seu nome, para expropriar e amolar os pobres e perseguirem os profetas. Verso 21. Quanto a mim, esta é a minha aliança com vocês, diz o Senhor. Qual é a aliança do Senhor comigo? Então como é que eu posso contar que ele cumpre a sua promessa? Está aqui, o meu espírito que está em vocês e a minha palavra que pus em sua boca, não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos, dos seus descendentes, dos descendentes deles, de agora e para sempre, diz o Senhor. O que isso aqui me lembra? Lembra Êxodo capítulo 20, versos 5 e 6, lá nos 10 mandamentos, quando diz, não farás para ti imagem de esculturas, nem te prostrarás ou adorarás a elas, porque eu... Vamos ver, porque eu acomplicio até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem. É isso que diz aqui capítulo 20 de Êxodo, verso 6. Vamos ler porque traz aqui um pensamento bastante relevante. Leio aqui então o verso 5 do capítulo 20 de Êxodo. Não te prostrarás diante dele, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração
daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e segue nos mandamentos. Portanto, Isaías e toda a Bíblia está constantemente fazendo referência aos 10 mandamentos, aos vivos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos são a expressão do caráter de Deus. E Isaías repete: o meu espírito está em vocês, e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos seus descendentes deles, desde agora e para sempre. Temos essa esperança firme e forte. A vingança vem do Senhor contra os maus, e o alento para a nossa vida está nele, conforme está escrito em Romanos capítulo 3, verso 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente de lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção. Então não há mais um povo judeu, um israelita que possa ser apenas ele justificado. Todos somos alcançados para a salvação através de Jesus Cristo. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem, não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não tem ninguém melhor. Um não é melhor que o outro. Todos somos iguais diante de Deus. Somos pecadores, mas também merecedores da graça do seu sacrifício, da sua morte na cruz, que nos justificou diante do universo. Estamos agora limpos do pecado e do mal, seguindo os caminhos de um Deus maravilhoso que providenciou a nossa salvação. Verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, o que nos traz a salvação e a redenção? É a graça, a justificação através de Jesus. Justificação do quê? De quebrar os mandamentos, de pecar, porque pecado é transgressão da lei. Então, Jesus nos justifica pelos pecados que cometemos. Nós pedimos perdão, confiamos na graça de Deus e no sacrifício de Jesus, que morreu no lugar deste pecador, porque o salário do pecado, do meu pecado, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que eu mereço a vida eterna, porque Jesus morreu por mim. Ele que não merecia morrer, porque o salário do pecado é a morte, mas ele não pecou. Ele que morreu, deu a sua vida no meu lugar, e agora eu vivo a vida de Jesus diante do universo, uma vida de um ser puro, maravilhoso, transformado. Nós precisamos dia a dia sermos mais semelhantes a ele, como Paulo anunciou: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Daqui para frente eu vou abandonando as obras que para trás ficam, diz Paulo, e sendo transformados novamente à imagem e semelhança de Deus, conforme fomos criados do pó da terra, a imagem de Deus. Deus faz nova todas as coisas e nos faz novas criaturas, agora semelhantes a Ele novamente. Deus ofereceu como sacrifício para apropriação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça em sua tolerância. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça. Deus não é só amor, é justiça. Amor sem justiça é permissividade, é tolerância que traz pesar. Mas a justiça de Deus é uma justiça que nos livra das consequências. Demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. É a nossa fé em Jesus que nos traz a salvação. Não podemos pensar que são as nossas boas obras ou aquilo que pensamos fazer, a graça puramente. Temos que ter a fé. A fé move montanhas, disse Jesus. E por isso move também esse ser pecador à imagem de Jesus. Ele nos cativa com o amor. Veja só a finalização, quando nós lemos o verso 27 até o 31. Onde está então o motivo da vanglória? Eu não tenho mais motivo nenhum para ter glória. Eu sou um pecador e reconheço isso. É excluído. Não tenho mais glória nas minhas obras, nos meus jejuns, nas minhas práticas. Não. Baseado em que princípio? No da obediência à lei. Então, o que me justifica diante do universo não é dizer que eu sou bonzinho, obedeço à lei, porque eu não obedeço. Eu tento, aprimoro ser semelhante e Deus completa o meu desejo de ser bom. É baseado em que princípio? Na obediência à lei? Não, mas no princípio da fé, diz Paulo. Não é pela lei que somos salvos, mas pela fé. Abolimos então a lei? Vamos ver o verso seguinte.
Sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Opa, ficou mais claro ainda. A lei, não matarás, não adulterarás. Pode matar, pode adulterar, seria isso? Vamos prestar atenção no que vem no contexto. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus que, pela fé, justificará os circuncisos e os incircuncisos, judeus e gentios, como eu, como a maioria dos cristãos hoje não tem a linhagem dos judeus, tem pela fé a linhagem de Davi. Então somos herdeiros desta promessa. Que promessa? Anulamos então a lei pela fé? Diz Paulo. É aí vem a resposta da minha indagação até agora. De maneira nenhuma. Anulamos a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Porque pela fé vem a graça. A fé na graça de Jesus nos transforma em obedientes à lei. Então a lei não é abolida, pelo contrário, ela é estimulada pela fé, pela graça, a sermos livres do pecado. Afinal, por que Jesus veio e morreu por nós se não foi para nos livrar do pecado? Livres do pecado não para tornar o pecado, mas como ele, crucificar a nossa vida de pecado. Vivo, não mais eu, a minha vontade pecaminosa. Cristo vive em mim. Esse é o tema. Não perca 5 minutos Vê Entende diariamente com você. Você acabou de assistir Entendendo a Bíblia em Boa Companhia. Diariamente com você, pedindo a sua oração, porque quando você aparece na minha telinha, porque curtiu e de alguma forma se manifestou, eu posso orar por você. Então, ore para esse programa para que ele alcance o ir de pregar esse evangelho a todo mundo. Aí, assim fazendo e assim agindo, estamos cumprindo a vontade do Pai. Então, curta, compartilhe, entendendo a Bíblia em boa companhia. E que Deus te abençoe para que você seja enriquecido com a fé na graça e pela graça tenha a misericórdia de prosseguir nos caminhos, seguindo a vontade de Deus, livre do pecado, obedecendo a lei. Que Deus te abençoe.